Aleluia. Os amados e queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado por essa tão rica oportunidade que o nosso bom Deus nos concede de estarmos aqui nessa igreja tão abençoada e também tão abençoadora. Deus seja louvado por tudo quanto já tem feito e por tudo quanto há de fazer. Deus seja louvado eternamente. É um prazer, uma enorme satisfação estar aqui com os irmãos, com o pastor Éder. É um prazer com os jovens que estão me louvando. Eu quero aqui ministrar uma palavra do coração de Deus para o seu coração, meus amados ouvintes que estão aí conectados conosco, você que está nos ouvindo, você que irá nos assistir. A palavra de Deus, o texto de referência que eu quero usar para essa mensagem é o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, o versículo é o 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, o versículo é o 14. Você que tem a sua Bíblia aí, por gentileza, acompanhe comigo. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Glória a Deus. Um versículo propício para os dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos nesse contexto bíblico, o capítulo de número 7, de Segundo as Crônicas, ele começa nos relatando que após Salomão terminar a sua oração, Deus responde do céu com fogo. Nós vemos isso logo no início do capítulo de número 7, queimando completamente o holocausto e os sacrifícios, e a sua glória ela enche o templo, ou seja, enche aquela casa. A Bíblia nos relata que os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor tinha enchido o mesmo. Ao ver o fogo descer e a glória encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e adoraram ao Senhor, dizendo: o cântico deles era o seguinte: louve a Deus, o Senhor, porque o seu amor, a sua benignidade, ela dura para sempre. Vemos que naquele momento, tanto o povo quanto Salomão começaram a oferecer sacrifícios a Deus. A Bíblia nos relata que Salomão ofereceu em sacrifício a Deus 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Esse foi o sacrifício que Salomão ele vai oferecer a Deus. Vemos que após aquela celebração, Salomão despede o povo para suas tendas, e a Bíblia nos relata que todo o povo foi embora feliz e alegre por tudo quanto o Senhor tinha feito entre eles. Nós vemos que no versículo de número 12, você que tem Bíblia aí, acompanha. No versículo 12, a Bíblia nos relata que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse a ele: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. E ele ainda diz: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os
povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Jesus. Nós vemos então o contexto bíblico desse versículo de número 14, não muito diferente dos dias em que estamos vivendo, dias maus, dias difíceis. Estamos aqui nessa noite, nesse culto, através dessa live, porém a igreja aqui está fechada. Não é fácil nós vermos essa situação, pessoas paradas, a economia indo de mal a pior, pessoas morrendo devido a essa pandemia, vidas sendo ceifadas, não somente aqui, mas em cada canto do mundo. Dias são maus, mas nós vemos que aqui é uma palavra direcionada também para esses dias em que estamos vivendo. Quando nós paramos para meditar no versículo 14, nós vemos aqui 3 condições para o sucesso, seguidas de 3 garantias. As 3 condições são humilhar, orar e se converter. Se nós nos humilharmos, orarmos e nos convertermos, aí nós temos 3 garantias. Essas garantias que nos dá não é Salomão, essa garantia que dá é Deus. Aleluia. Quais são as garantias? Eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa, 3 condições para o sucesso. Essas condições nós temos que aplicar em nossas vidas, nos dias que estamos vivendo, em meio a essa pandemia. Quais são as condições? Devemos nos humilhar, nós devemos orar a Deus, devemos nos converter. E aí sim, se assim nós fizermos, existem 3 garantias para nós, a qual nós precisamos, que é Deus nos ouvir, Deus nos perdoar e Deus sarar a nossa terra, Glória a Deus. curar a nossa terra dessa terrível pandemia. Eu quero aqui pontuar esse versículo 14. O primeiro ponto é o início da oração. Deus falando a Salomão assim: meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que pertence somente a mim. Nós vemos que Deus está falando especificamente a um povo. Porém, quem é esse povo que Deus está falando? Que Deus está direcionando essas condições para uma garantia de sucesso. Quem é esse povo? Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que pertence a mim. Quem é esse povo? Com quem que Deus está falando? Nós vemos que quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, a Bíblia nos diz: pois vocês são povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os seus povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Glória a Jesus. Porém, aqui Deus está falando com o povo de Israel. Mas nós vemos que no Novo Testamento, agora, João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, nos fala algo interessante. Nós vemos que Deuteronômio não está falando com o seu povo, porém com Israel. Mas nós vemos que João, ele vai nos relatar, ele vai narrar dizendo no versículo 11 e 12, que ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ou seja, agora nós também que cremos e que recebemos, nós também agora somos povo de Deus, nós também somos filhos, nós agora temos o direito. Não é só Israel, agora nós também, igreja, nós temos o direito. Aquele que crê, aquele que recebe, aquele que reconhece o sacrifício de Cristo naquele madeiro, este agora tem o poder, tem o direito de ser filho e de também ser povo de Deus. Então Deus está falando conosco, porque nós também somos povos de Deus. Aleluia. Nós vemos que 1 Pedro, a
que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro ele confirma dizendo o quê? Que nós agora, igreja, nós somos povo de Deus, sacerdócio real, povo exclusivo. Nós somos povo de Deus. Nós vemos que Paulo escreve aos Tessalônicas, capítulo 1, versículo 4, ele diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Aleluia. Deus nos escolheu para ser o seu povo. Nós somos povo de Deus. Mas o interessante, sabe o que é? É o que João fala em João 15:16, a parte A: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Ele que nos escolheu, nos chamou, nos separou para ser povo exclusivo de Deus. Então nós somos povo de Deus, e Deus está falando conosco. Essa palavra está sendo direcionada ao povo de Deus. Aleluia. Você é povo de Deus. Graças a Deus. E o que ele fala? Nós vemos que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, ou seja, a igreja, nós vemos que Deus nos escolheu, nos separou para si, somos propriedades peculiar, exclusivo de Deus, seu tesouro pessoal, menina dos seus olhos. Nós somos seu povo, pertencemos a Ele. A quem? Ao Deus de Israel. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, Deus então está falando conosco. E o que ele está falando? Ele continua: se humilhar. Esse se humilhar aqui significa arrependimento. Vemos aqui que são condições para o sucesso. Se o meu povo se humilhar, ou seja, se arrepender, nós precisamos, nos dias em que estamos vivendo, cair em si e entender o porquê dessa pandemia. Nós temos que entender que Deus sempre esteve, sempre estará no controle de todas as coisas. A Bíblia nos diz que Ele está sentado sobre o globo da terra. Ele está no controle, Ele não perdeu o controle. Deus não foi pego de surpresa em meio à pandemia. Ele está no controle. Parece que não. O homem perdeu o controle, não sabe o que fazer. Os presidentes, os líderes, não sabem o que fazer. É gente morrendo dia após dia, não sabe o que fazer. Não tem vacina, não tem nada para combater. O homem perdeu o controle, mas Deus não. Deus ainda está no controle de toda essa situação. Se você não crê, não importa, eu creio piamente. Deus está no controle. Graças a Deus. Mesmo estando difícil, Deus está no controle. Nós temos que entender uma coisa: tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o porquê disso? Existem muitas respostas. Uma delas, sabe o que é? É Deus querendo nos atrair para perto dele novamente. Deus ele permite isso com um propósito. Dentre muitos propósitos, um deles é qual? Nos atrair a sua igreja, seu povo, seus filhos, a menina os seus olhos para próximo de si novamente. Porque nós estávamos distantes, dentro da igreja, mas distante de Deus. Porque vindo à igreja, como nós estávamos vindo, cultuando, cantando, glorificando, não quer dizer que nós estávamos perto de Deus, em comunhão com Ele, o agradando. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração do homem. Então, às vezes não estava bom do jeito que estava, e Deus então permitiu isso com um propósito, com um fim. O que? Nos atrair para próximo de si novamente, para que nós venhamos, assim como o filho pródigo, fazer o que? Cair em si, refletir. Como que eu estou espiritualmente? Será que eu estou agradando a Deus? Então nós temos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito. E aqui Deus fala: o povo deve se humilhar. Nós vemos que a Bíblia diz, Pedro disse, 1 Pedro
arrependimento na sua igreja, arrependimento dos seus pecados. Primeiro, se arrepender, depois, cair em si, se converter, mudar o rumo, mudar o pensamento, mudar o comportamento, mudar as atitudes que não estavam agradando a Deus. E então, aí vem a promessa: virá um tempo de refrigério para a nossa alma. Porém, não tem como vir refrigério. O refrigério está condicionado em arrependimento, em conversão. Se nós nos arrependermos, nos convertermos, aí sim se vai vir um tempo de refrigério para a igreja, para o seu povo, para as nações. E assim eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que Deus pode mandar ainda um tempo de refrigério para as nações, para os moradores da face da terra. Nós estamos precisando como nunca. De quê? De um refrigério. Não está fácil para ninguém, mas se nós nos arrependermos, nos convertermos, aí Deus pode mandar um refrigério. É por isso que ele está falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós vemos que João diz, 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Deus está disposto a nos perdoar. Deus, Ele pode nos perdoar, mas para isso é necessário um arrependimento. Não tem como Deus perdoar, Deus sará, Deus mandar refrigério, sem antes a igreja, o povo de Deus, se arrepender. É necessário um arrependimento genuíno, de verdade, para que a situação venha a ser transformada. Quem que não quer um fim? Basta! Nessa situação, nessa pandemia, todos nós queremos. Mas será que todos querem se arrepender? Não adianta. Enquanto nós, igreja, não se arrependermos, nunca que vai vir um tempo de refrigério para nossas almas. Deus fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender. Deus honra quem se humilha perante Ele. Deus, Ele perdoa. Precisamos nos humilhar perante Deus, reconhecer que somos pecadores, se arrepender dos nossos pecados, pois o Senhor é fiel para nos perdoar e também nos purificar. Deus pode trazer um tempo de refrigério, porém é necessário haver um arrependimento. Aleluia. Ele continua dizendo: se meu povo, que chama pelo meu nome, que pertence a mim, se humilhar, ele continua, e se orar, e buscar a minha face. A oração aqui, ele está querendo dizer o seguinte: voltar a ter comunhão comigo. Por quê? Porque a oração nos leva para perto de Deus. A oração nos faz ter comunhão com Deus. E o desejo do Senhor, em meio a essa pandemia, é que nós nos voltamos para Ele através da oração. Será que nós estamos orando em meio à pandemia? Será que nós estamos buscando a Deus ainda? Ele disse: meu povo, orar e buscar a minha face. É tempo de nós voltarmos a ter comunhão com Deus. Porque era fácil a gente vir para a igreja. Aqui a gente orava, mas em casa agora sem ter culto, será que nós estamos orando? Ou deixamos de ter comunhão com Deus? E a gente orava para começar o culto, orava pela palavra, orava pela pregação, orava pelos enfermos. Aqui a gente orava, mas e agora em casa? Sem culto, em quarentena. Será que a comunhão continua sendo a mesma ainda com Deus? Ou será que nós deixamos de orar? Oração é comunhão com Deus. Oração é relacionamento. É isso que Deus requer do seu povo nesses últimos dias. Comunhão, relacionamento. O Deus ao qual nós seremos
que Tiago falou, Tiago 4:8, a parte A: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Ele fala o seguinte: se nós nos chegarmos a Deus, nós temos a certeza, qual é? Ele vai se chegar a nós. Mas será que nós estamos se chegando a Deus? Será que nós estamos buscando, orando, em comunhão com Ele? Deus requer uma comunhão conosco, com a sua igreja. Deus requer um relacionamento. Nós vemos que Tiago falou também que a oração do justo, ela é poderosa e ela também é eficaz. Aleluia. Deus, Ele quer um relacionamento com o seu povo através da oração. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ter comunhão comigo. Nós vemos que Hebreus capítulo 4 versículo 17, a Bíblia diz assim: aproximemo-nos nós do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e termos graça que nos ajude no momento oportuno. Nós precisamos, como nunca, nos achegarmos no trono da graça com confiança, buscarmos um relacionamento íntimo com Deus. É isso que Deus requer na sua igreja. Precisamos orar, buscar a face do Senhor, fazer uso da ferramenta que Ele nos deu, que é a oração. Não é tempo de parar de orar, é tempo de orar mais ainda. É como Paulo disse: orai sem cessar. Orar continuamente, tendo culto. É tempo de nós continuarmos orando. Temos comunhão com Deus. Deus requer comunhão mesmo em meio à quarentena. Sem oração nós não conseguimos nada, não alcançamos nada. Se quisermos que essa situação, essa pandemia, ela venha passar, precisamos orar sem cessar. Será que nós estamos orando? Ele disse: meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, se humilhar, orar, buscar a minha face, ele continua, e se converter os seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados. Tudo isso que eu estou falando aqui são condições que garantem o nosso sucesso. Mas para isso é necessário o quê? Haver humilhação, haver oração e haver conversão. Não tem como Deus sarar nossa terra. Não tem como Deus sarar a Ibaté. Não tem como Deus sarar o Brasil, o mundo, sem que haja humilhação, oração e arrependimento. A promessa de sarar a terra está condicionada nisso. E é que Deus fala: se converter nos seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados. Atos 3:19 diz, na NVI: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Não tem como Deus apagar os nossos pecados sem antes nós se arrepender e se converter. O que Deus requer na sua igreja nesses tempos é o que? Conversão. Deus está falando: basta. Do jeito que estava, não estava agradando. Foi necessário um chacoalho. Foi necessário que eu vinha interferir no mundo. Tinha muita gente zombando de Deus, achando que era dono do seu próprio nariz, fazia o que queria, matava missionário, cortava a cabeça de quem queria, mandava matar, fazer e desfazer, fazia o que queria na igreja, achava que estava agradando a Deus. É como nos dias de Daniel, quando ele escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ou seja, a igreja, o povo foi pesado e foi achado em falta. E é por isso que Deus interviu em nossos dias e mandou isso para chacoalhar a igreja e dizer: eu ainda estou no controle. Nós estamos vulneráveis a Deus, dependendo dele para acessar esse mal. Mas o que ele requer de nós é o que? Conversão. É como Deus
onde? Vocês estavam andando um caminho errado, errôneo. Mas eu quero uma conversão, que vocês voltem para o caminho do Evangelho, da verdade, da santidade. Porque se vocês não voltarem, eu não vou sarar a terra. Deus requer uma conversão. Converter-se dos seus maus caminhos, abandonar os seus pecados. Devemos orar como salmista, no Salmo de número 139. Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova-me, ó Deus, conhece o meu coração. Vê se em mim é um caminho perverso. Guia-me pelo caminho eterno. Sabe que é tempo de quê? É tempo de nós endireitarmos as nossas veredas, andarmos no caminho que Deus quer, não como a gente quer. Porque nós, igreja, povo, estávamos vivendo do jeito que a gente queria. Estávamos como ovelhas esgarradas. Já não ouvíamos mais a voz do nosso supremo pastor. Não ouvíamos mais a voz de Deus. Deus falava uma coisa, nós fazíamos outra. Por isso que Deus interviu. Mas Ele disse: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar seus pecados. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, deixar as práticas do velho homem para trás, andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Quantos que andavam segundo a carne faziam o que a carne queria, achavam que Deus não estava vendo, mas Deus viu e interviu em nossos dias. Andávamos segundo a carne, nós precisamos andar segundo o Espírito. Pedir ao Senhor que venha nos purificar de todas as imundícies, cheira da carne e do Espírito. Não adianta nós reconhecermos que somos povo de Deus. Não adianta se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, mas não se converter dos nossos maus caminhos. Não vai dar certo. Precisamos orar como salmista, pedir que o Senhor venha sondar, conhecermos o coração, pedir que o Senhor venha nos provar, conhecer os nossos pensamentos. Precisamos endireitar nossas veredas. Então, aí vem o versículo que diz: eu ouvirei dos céus. Se nós orarmos, nos humilharmos e nos convertermos, Deus, Ele pode nos ouvir ainda. A situação está perdida. O homem perdeu o controle, como eu disse, mas Deus está no controle. E Ele pode ouvir a nossa oração. Ele pode ouvir o nosso clamor. Deus, Ele pode intervir na situação e mudar o rumo das coisas. Deus está no controle e Ele pode nos ouvir do alto dos céus. Ele diz que Ele pode ouvir. Nós temos que Êxodo capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia é clara quando disse: Deus, Ele falou com Moisés, dizendo: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Moisés, eu ouvi o seu clamor e eu conheço as suas dores. Deus, Ele vê a nossa situação. Deus é o Deus que ouve o nosso clamor. Mas será que estamos clamando? Se nós Deus pode mudar o rumo das coisas. O salmista disse: os justos clamam, o Senhor nos ouve e os livra de todas as suas tribulações. Graças a Deus. Estamos vivendo dias de tribulações, mas se nós clamarmos, Deus, Ele pode nos ouvir e mudar essa situação. O salmista ainda disse: porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Graças a Deus. O salmista ainda disse: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Isaías disse: porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão tapados, para que não possa nos ouvir. Deus, Ele pode nos ouvir, meus irmãos. Deus, Ele pode nos ouvir, amados. Só basta nós clamarmos e Ele pode mudar essa situação.
Ele disse: se meu povo se humilhar, se meu povo orar, se meu povo se converter, então, a garantia, eu ouvirei dos céus. E ele diz: perdoarei os seus pecados. Deus, ele pode perdoar nossos pecados. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Nós vemos que a Bíblia diz, Salmo 86, versículo 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus está pronto a nos perdoar. Deus está pronto a nos purificar, a nos fazer mais branco como a neve. Deus, ele pode nos perdoar. Isaías disse, 43, versículo 25: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Deus, ele pode perdoar os nossos pecados, se confessarmos a Ele. O Senhor pode perdoar os pecados, pois aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. As três condições são: Deus ouve dos céus, Deus perdoa os pecados, e agora ele diz: e sararei a sua terra. Ou seja, farei o país voltar a progredir novamente. É isso que precisamos, que o país, que o mundo seja sarado, que ele volte a progredir novamente. Tudo está parado, pessoas morrendo, pessoas paradas em casa, sem ter o que comer, mas há uma esperança para isso. Qual é? O Senhor pode sarar nossa terra. É uma garantia que Ele dá. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos que o Senhor é o único que pode sarar a nossa terra, sarar o Brasil, sarar esse mundo. Estamos passando um momento difícil, terrível, devido a essa pandemia, tem assolado a todos. Mas Deus, ele pode sarar nossa terra. Eu creio nisso, pastor. Esse versículo bíblico, ele cai perfeito para o dia que estamos vivendo. Nós precisamos que o Senhor sare a nossa terra. Mas para isso acontecer, é necessário que nós voltemos a se humilhar. É necessário que a gente volte a ter orar, a ter comunhão com Ele e se converter dos nossos maus caminhos. Se a gente não se humilhar, pastor, se a gente não cair em si como caiu o filho pródigo e reconhecer que do jeito que estava não estava agradando a Deus. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, que está ouvindo, que irá ouvir. Se nós não se humilharmos, se nós não orarmos, voltarmos a ter comunhão com Ele, uma comunhão profunda, não superficial, não de apenas ir para a igreja, mas sem igreja, humilhação, comunhão e conversão de pecados. Sem isso, Deus não ouve do céu, Deus não perdoa o pecado e Deus não sara a terra. Mas se nós se humilharmos, se nós orarmos, se nós nos convertermos, aí sim, Deus, ele vai ouvir a sua igreja. Deus perdoa os nossos pecados, por mais terrível que fosse, Deus pode perdoar e Ele pode sarar a nossa terra. Graças a Deus. As promessas de Deus estão condicionadas em arrependimento, em comunhão, em conversão. Deus então pode sarar a nossa terra. A minha oração essa noite é que Deus venha a terra. Mas não adianta eu somente orar, não adianta o pastor orar e a igreja, o povo de Deus, não cair em si. Você que está me ouvindo, ou que irá me ouvir, é tempo de arrependimento, é tempo de comunhão com Deus, e é tempo de conversão, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de rumo, mudança de caráter. Então Deus pode nos ouvir, Deus pode perdoar nossos pecados e sarar a nossa terra. Eu quero orar nesse momento com você. A minha oração é que Deus tenha de misericórdia em nossas vidas
e venha cessar logo esse mal. Nós precisamos de refrigério de Deus. Porém, sem arrependimento e sem conversão não tem refrigério. Eu quero aqui orar com você nesse momento. Peço que você feche seus olhos. Feche os seus olhos e abra o seu coração a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Caia em si em nome de Jesus. Deus está falando comigo, está falando com a sua igreja, com o seu povo. Essa palavra é direcionada ao povo de Deus. Sim, o meu povo, que me invoca, que me adora, que se reúne para cultuar a mim, se humilhar, orar, se converter em seus maus caminhos. Então, a garantia para Ele pode nos ouvir hoje. Ele pode perdoar nossos pecados hoje. E pode sarar o Brasil agora. Eu creio assim, porque é a palavra de Deus que diz. Mas para isso vamos orar. Vamos orar para que todos, a igreja, seu povo, venham cair em si. Mas antes de orar pelos outros, vamos nós cair em si primeiro. Vamos nós se arrepender. Vamos chamar a responsabilidade para nós. Deus, eu primeiro me arrependo. Deus, eu me converto a Ti novamente. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. E assim nós oramos pelos outros, para que a palavra venha se cumprir. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Após a oração, o grupo de louvor, se tiver um louvor. Deus, eu Te agradeço por essa palavra tão propícia aos dias em que estamos vivendo. Estamos, Pai, sendo assolados por essa pandemia. Pai, não está sendo fácil para ninguém. Muitas pessoas morrendo, sendo dizimadas, ceifadas por esse vírus, ó Pai eterno. Não sabemos, ó Pai, onde ele está, porém este tem ceifado muitas vidas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle disso. Mesmo os dias sendo difíceis, sendo os maus, o Senhor ainda está no controle. Mas uma palavra direcionada à noite. A palavra foi pregada, Senhor. Se nós, que somos seu povo, se nós, ó Pai, que clamamos a Ti, se humilharmos, Pai, eu quero me humilhar agora, Pai. Eu quero reconhecer os meus pecados, assim como Davi no Salmo 51 reconheceu. Ele diz: Senhor, contra Ti eu pequei. E eu também digo, Pai, contra Ti eu tenho pecado. Eu pequei, mas eu quero deixar de pecar. Eu quero me humilhar, me arrepender, deixar o pecado, o desejo carnal, Pai, e voltar a andar em espírito. Eu quero, Pai, me humilhar. Eu quero, Pai, voltar até aquela comunhão do primeiro amor contigo novamente. Pois é isso que o Senhor requer na sua igreja. Uma comunhão como no primeiro amor. Uma comunhão verdadeira, profunda, não superficial de aparência. Pai, eu me humilho. Eu quero voltar a ter comunhão. E eu me converto dos meus caminhos. Meu Pai, eu quero voltar ao Senhor, meu primeiro amor. Eu clamo a Ti, ó Pai. E sendo assim, eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos ouvir dos altos céus, da onde o Senhor está, do seu trono, Senhor. Eu creio piamente que o Senhor pode nos ouvir agora. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, que são muito, Pai, são muitos pecados. Mas o Senhor pode perdoar cada um. Pois aquele que confessa e deixa alcança a sua misericórdia, Senhor. Deus perdoa os nossos pecados. E eu peço, Senhor, encarecidamente, Pai, sare a nossa terra, sare o mundo, Senhor. Sare a cada canto da terra, a cada país, a cada nação, a cada continente. Sare o Brasil, sare os estados, sare São Paulo, sare São Carlos, sare Ibaté, sare
Senhor, o jardim cruzado em nome de Jesus, pois somente o Senhor é quem pode nos sarar. Glória a Deus. Cessa esse mal em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque o nosso socorro vem somente do Senhor. Meu Pai, o homem, ele perdeu o controle, não sabe o que fazer, estão batendo cabeça por aí, ó Pai, mas o Senhor é o único que pode nos sarar. Sare a nossa terra em nome de Jesus. Que a sua igreja, Pai, venha receber essa palavra. Aquele que está ouvindo ou que irá ouvir, que possa haver arrependimento, comunhão, conversão, e assim o Senhor venha nos ouvir, nos perdoar e nos sarar. Pai, a minha oração nessa noite, começando por mim, em nome de Jesus, nós precisamos da sua misericórdia, Senhor. Eu creio que ainda pode haver um tempo de refrigério para a sua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a sua igreja, abençoa o pastor local.